Então, bem-vindo a todos no canal. Hoje a gente vai conversar com o irrigante Alberto Lopes, da AgroLink. Perfeito. Bem-vindo, Muito Alberto. obrigado. Tudo bem, Guilherme? Tudo bem? E aí, você estava me contando, assim, o seu caminho, assim, como é que você começou como é que você foi parar na irrigação? Porque sua formação não foi por aí, né? Não, na verdade foi iniciou, por incrível que pareça, pela minha formação, que me dá condições de ser um instrutor, de ser um professor de AutoCAD, né. Aí a primeira empresa de irrigação que eu trabalhei, precisava de uma pessoa que dominasse bem o AutoCAD para fazer projetos, né, porque não trabalhávamos com um software pronto, nós fazíamos, toda a irrigação na unha mesmo, utilizando o AutoCAD, né. E aí essa formação, essa preparação de AutoCAD, né, essa formação em AutoCAD foi essencial para que a gente pudesse aí passar por outros processos e entender o processo de irrigação, e foi tudo muito, assim, rápido e não posso dizer que foi fácil, porque a irrigação ela possui muitos meandres, né, muitos detalhes, mas, foi um caminho que foi acontecendo naturalmente, né. Então, e houve sempre uma ligação, dessa parte minha com o comercial também, porque nessa primeira empresa eu fazia a parte de projetos, mas também fazia a parte comercial. Hoje em dia é meio que misto isso, né. É misto o quê? Fazer projeto e comercial dentro da empresa? Sim, nessa primeira empresa eu fazia o projeto, mas eu também, negociava com o pessoal que me solicitava, ou seja, eh, é uma venda técnica, na verdade, né. Passa a ser uma venda técnica, porque você precisa, entender o que você está fazendo, entender o que você está oferecendo. É difícil, existem casos que não, que nem aqui agora na AgroLink, por exemplo, eu faço a coordenação, eu recebo os projetos da parte de paisagismo, eh, faço a interação com o cliente das necessidades dele, e depois que eu tenho todo esse complexo, juntado, né, eu passo isso para o pessoal da engenharia. Aí nós temos uma outra pessoa que recebe da parte do agronegócio, porque a empresa trabalha nos 2 segmentos, né. A empresa atua nos 2 segmentos, mas você é só do paisagismo. A minha parte é o paisagismo. E, aí você faz o contato todo com o cliente e tal, pega toda a informação, o paisagista, na verdade, né. O seu grande contato é o paisagista, não é nem o dono da residência lá, ou do imóvel. É, isso mesmo, Guilherme. Na verdade, o contato que é feito, existe o intermediário, né, entre o que nós chamamos de cliente final, que é a pessoa que solicitou para o paisagista a irrigação, e esse cliente, esse intermediário seria o que nós chamamos aqui internamente de revendas, que são os paisagistas, né. Porque nós temos um conceito de revenda meio diferenciado do mercado. A partir do momento em que um paisagista, pode estar com uma empresa MEI ou até ser pessoa física, a partir do momento em que ele, passa a trabalhar com produtos nossos, né, e nós somos os distribuidores da Rainbird oficialmente no Brasil, nós já denominamos eles internamente aqui como revendedores, sem ter necessidade de criar estoque, sem ter aquela história de compra mínima. Indicou, fez o projeto conosco, indicou para o cliente dele o Rainbird, e nós já denominamos ele internamente aqui como revendedor, Ele sabe disso? Que ele é chamado, sabe. ele sabe Ele disso. sabe, e a minha função é exatamente explicar esse papel dele, porque a primeira preocupação dele é: "Nossa, então eu vou precisar formar estoques, eu vou ter que ter compras mínimas", não, nada disso. O que a gente precisa é que você nos traga seus clientes, e você vai trabalhar com o nosso estoque, e a gente não vai fazer exigência nenhuma de compra mínima. Então ele fica muito gratificado com isso, porque é um sistema novo, né, diferente, onde a pessoa se sente à vontade para trabalhar e não tem a necessidade É um de ficar fazendo estoques, tudo, né. é uma indicação, né, ele está fazendo realmente levar o cliente até aí, né. Na verdade, não é só uma indicação, porque,
como a gente passa a tratar ele como uma revenda, eu tenho 2 formatos, porque eu tenho, nesse hall de clientes, alguns que têm, por exemplo, uma equipe de instalação. Então, eu desenvolvo o projeto aqui, aí, a gente interage com ele no sentido de uma conclusão final desse projeto. Se ele tem a equipe, ele compra o material conosco e ele instala com a equipe dele. Se ele não tem, e ele quer fazer todo o processo conosco, então aí passa a ser, como você falou, uma indicação, mas não são todos os casos, entendeu, Guilherme? Ele pode fazer com a equipe dele, isso também pode ter alguma vantagem. E se ele f e aí com esse dessa forma você atua no Brasil todo? No Brasil todo e alguns países aqui do Mercosul, nós já tivemos obras no Uruguai, no Paraguai, enfim, em em vários lugares, mas, basicamente o Brasil todo. E aí, com obra de só o paisagismo que é o que você está atuando, né? Não, aí nós temos um misto, nós temos obra no Brasil inteiro. Porque, a grande vocação inicial da AgroLink, iniciou-se lá 30 anos atrás, foi a área agrícola. E aí nós, tivemos, assim, a oportunidade de fechar grandes parcerias, o que nos levou a uma reputação na qual a própria Rainbird americana viu e falou: "Não, nós queremos esse pessoal trabalhando com paisagem". Então, a tradição da AgroLink, ela tem muito mais tempo de do agronegócio do que da paisagem, do paisagismo, né. E aí foi um casamento que já perdura bastante com a Rainbird, com o paisagismo, e então tanto o paisagismo como a parte agrícola, é o Brasil inteiro. Muito bom. E, assim, para você chegar aí e ir pro projeto e tal, voltando um pouco na sua história, você começou lá fazendo projeto e atuando no comercial, agora você está só no comercial. Como é que foi? Não, então, como eu te expliquei, eu estou no comercial, mas, como eu estou muito envolvido com a equipe de engenharia e sei fazer os projetos, muitas vezes, como existe uma fila de projetos, né, existe uma fila, essa fila muitas vezes, como todo mundo sabe, acho que pode vir a demorar e todo cliente precisa para ontem, né, então muitas vezes a gente arregaça a manga e faz projeto também. Então é interessante, porque aí junta o conhecimento do AutoCAD com o conhecimento agora do recém, entre aspas, instalado Away, né, o programa que vocês, projetaram, e aí eu acabo entrando na roda também. Mas é gostoso, viu, Guilherme, é gostoso, porque eu gosto tanto de lidar com as pessoas na área comercial, como também fazer os projetinhos. E como é que foi implantar o hidro aí na AgroLink? No tudo que você muda, pode ser numa empresa ou até na sua própria casa, você encontra uma certa resistência, né. Nós tínhamos uma equipe aqui, antes de eu entrar, com muitos anos trabalhando com aquele Irricad, que você conhece perfeitamente, né. E o que aconteceu? O Irricad, ele começou a necessitar de atualizações. E não houveram mais a própria empresa deles não elas terminaram, eles não fornecem mais atualizações e descontinuaram o programa. E aí, eu propus com a minha entrada, que nós fizéssemos então um upgrade, ou uma mudança, vamos chamar assim, para um software que tivesse, mais longevidade no mercado, que tivesse aí um número de usuários grande, enfim. Mas houve uma resistência grande, porque tudo que você muda e as pessoas estão habituadas a trabalhar na zona de conforto, né, e aí houve resistência sim, nós temos que brigar bastante. Mas agora já superou, assim, a equipe já, vamos dizer, conformou, tá feliz, como é que tá? Assim, ele acaba que depois que o problema que eu vejo é exatamente, depois que você passou o desconforto, você começa a utilizar, assim, com mais
como assim dizer, com mais facilidade, né, e o programa, à medida que você vai utilizando ele diariamente, que é o caso aqui, e massivamente, você acaba ganhando intimidade com ele, né. E aí, ao passo que você à medida que você ganha intimidade, você vai, eh, quebrando as resistências, né, e aí é aquela coisa, né, você, eh, tem que estar preparado para as coisas diferentes, né, uma coisa mais fácil do planeta é você ficar na zona de conforto, né. Não dá para ficar igual para sempre, né. Já foi o tempo, né, que a gente podia falar assim: "Ah, saí da faculdade, não tem mais nada para aprender, o resto da minha vida eu vou fazer tudo É, igual". Esse isso tempo, mesmo. né. Mas, mas você acha, assim, e a sua impressão, assim, foi tranquilo de usar? Como é que é? Na verdade eu também passei por uma curva de aprendizado, como já era de se esperar, né, e tiveram alguns itens que já eram basicamente, vamos assim dizer, universais, né, porque não se foge muito de uma coisa como a irrigação e não tem como você fugir tanto a ponto de você estranhar totalmente. E algumas coisas que são, próprias do programa, né, do landscape, do hidro landscape, e que eu tive que realmente me adaptar, mas tudo isso aí, para mim, foi acontecendo de uma forma, assim, normal, eu não tive muita assim, muito problema para isso, viu, Guilherme. E agora a sensação, assim, foi uma boa escolha? Tá funcionando bem, gera o resultado que vocês esperam? Tá funcionando bem. A gente tem algumas coisas que a gente acabou eu até conversei com você nas vezes que a gente se encontrou em alguma feira, eh, existiram algumas existem algumas reclamações, né, ainda sobre o software no sentido de algumas coisas que ele poderia entregar e não entrega, no sentido de facilitar, para quem opera, né. E depois, se você quiser, eu elenco 2 principais, uma inclusive, nós tivemos até um caso ontem, que nós fizemos até uma reunião em função do que o programa entregou, mas, essa questão, ela exigia também que o usuário tivesse uma atenção maior, porque, existem 2 maneiras, né, Guilherme, uma que o programa propõe na num primeiro momento, e outra ele permite que você faça modificações e quem está operando tem que estar atento a isso, né. Entendeu? Você não pode simplesmente pegar o que ele propõe em primeiro ins na primeira instância e já colocar isso como um projeto e já mandar bala, né. É, não, o programa ele é para te ajudar, mas o projeto é você que faz, né. Exato. Então ele vai lá e dá uma sugestão lá e você tem que ter a crítica de falar: "Ficou bom, não ficou? Não, assim vai ficar melhor", né, vamos dizer, o projeto é seu, né. No fim E foi no essa a fim ele origem é da para reunião. calcular, né. O principal objetivo dele é calcular, te entregar o memorial dos cálculos hidráulicos, né, os quantitativos e tal, né. Mas aí eu te Uhum. cortei. Não, não, é isso mesmo, eu só completei que a tônica da reunião foi exatamente essa, que, os vamos dizer assim, os projetistas, deveriam ter como uma base inicial, mas com muita crítica em cima do que estão fazendo, né. Foi essa inclusive a tônica da reunião. Não é para pegar o que ele entrega ali, dando um exemplo muito simples, assim, mas muito didático, quando você pede para ele passar uma tubulação para você, ele às vezes uma área quadrática ele passa em Z, cortando assim pelo meio, ou seja, depois você percebe que isso não é ideal, você acaba fazendo nas bordas, enfim. Ele dá aquela primeira solução, mas é justamente para você criticar, né. Exatamente, exatamente. Aí você vai, ajusta aquilo dali. Às vezes quase tudo ficou bom, aqui ficou ruim, então só conserta num pedaço, né. E no final você ganha tempo mesmo. Você acha que, é possível fazer projeto de irrigação sem usar um programa, assim? No agrícola nós fazíamos em outra empresa, não aqui, mas nós fazíamos, utilizando porque, vamos dizer assim, o chefe da equipe
era o engenheiro agrônomo, que era o proprietário da empresa, e aí existiam todas as planilhas de cálculo, com perda de carga, com tudo que é usado, e aí nós fazíamos, claro, demorava bem mais, mas era feito pelo AutoCAD cru, mas saía. E depois que eles inventaram aquele array, né, array quadrático, array É. circular, ficou tudo bem fácil de você alocar as pessoas nos mais diversos formatos, depois você liga eles, ou seja, mas era feito na unha sim, com os cálculos e com uma, assim, vamos dizer, com uma precisão bacana. Só que lógico que não se compara com o tempo quando você usa um software dedicado para isso, né. A diferença é muito grande, né. Quanto tempo você acha que economiza, assim? Quanto tempo você acha que demora para fazer um projeto desse aí na mão, ali, só com CAD ou fazendo com o Hydro? Aham. Pode chegar a diferença de um dia, por exemplo, um dia e meio, depende da performance, porque aí a gente tem que analisar a performance de quem está fazendo e o conhecimento, né. Aham. Eh, mas assim, é vantajoso mesmo, não tem tanto que hoje nós só operamos com software, né. Só para e nos 2 setores, no projeto de paisagismo e no agrícola, vocês estão usando o Hydro? Em alguns casos, sim, mas o agrícola ele é muito mais, se o pessoal do agrícola me ouvir falar, eles vão ficar bravos comigo. Mas o agrícola ele é mais fácil para você fazer ele sem utilizar o software, sabe. Eles vão ficar bravos, eles vão falar: "Pô, cara, o que que você foi fa". Mas ele é mais fácil, porque, quando você está tratando de estufas, né, ou você está tratando de áreas, assim, retilíneas, é muito mais fácil você fazer o entre linhas, né, e o entre, vamos dizer assim, entre aspersores, você calcula a área que vai ser irrigada por ali, multiplica, ou seja, você consegue fazer com muito mais facilidade do que já a de jardim, não tem conversa, né, Guilherme? Não tem conversa, jardim é mais difícil mesmo. Bem mais difícil. Mas eu acho, assim, o jardim, só de ter, muitas espécies diferentes, tudo misturado, e você tem a questão da sombra do imóvel em cima do jardim, então você tem que setorizar separado, porque, se ele está na sombra, não pode jogar a mesma água do pedaço que está no sol. Você vai ou vai matar de sede as que estão no sol, ou vai matar afogadas que estão na sombra, né, então, Sim, sim. você tem que pensar mais, né, uma área muito pequena, mas, talvez mas não, com certeza dá muito mais trabalho. Uhum. Aí É, tem que dá. puxar a sardinha aí, já que você está no É, paisagismo. não, mas dá mesmo, é uma realidade constatada isso, né. Pode ser que o agrícola seja áreas muito grandes, com vazões muito grandes, aí tem outros problemas, né. Isso. Várias bombas, né, vários Sim, reservatórios, aí você tem que ver e tal, mas perfeito, isso muito mesmo. bom. E assim, como nessa história, vender a irrigação, você acha que é difícil? Muito difícil. Por quê? Agora deixa eu explicar. Não é porque é um produto, como todos os outros, assim, é lógico, você precisa dominar o que você está vendendo, você precisa conhecer o assunto, saber interpretar o cliente. O problema é que quem contrata, eu vou colocar agora, eu nem vou colocar o revendedor intermediário, mas quem contrata a irrigação ali com o consumidor final, ele não tem a mínima noção do que ele está pedindo. Quer dizer, com raras exceções, a pessoa sabe o que ela está pedindo, mas são raríssimas. Então, você encontra no mercado vários, players dando várias soluções, com um percentual enorme deles pensando só em fornecer um orçamento barato. Então, por exemplo, vou citar uma bobagem só para ficar bem ilustrado isso que eu quero dizer. Se eu, por exemplo, como distribuidor oficial da Rainbow, sigo as melhores práticas à risca, como por exemplo o pé a pé, dá um exemplo simples, tá? Eu já vi orçamentos onde o concorrente não seguiu a regra do pé a pé e consequentemente ele conseguiu um orçamento com um número menor de aspersores e todo o que isso representa, e para o cliente final,
ele não sabe qual dos 2 está correto, porque ele não é versado nisso, ele não tem esse tipo de conhecimento. Então, para ele efetuar esse julgamento, o primeiro critério que ele utiliza é o preço. Com Ele fala: certeza. "Nossa, mas Roberto, puxa, mas o seu está bem mais caro", tá, mas nós estamos falando do mesmo produto? Nós estamos falando da mesma entrega? Muitas vezes não necessariamente, né. Aí quando é por isso que nós temos uma norma aqui muito interessante, Guilherme, que Eh, nós não, autorizamos mais o envio de orçamento sem conversar com o cliente, porque ele vai comparar 2 orçamentos e muitas vezes ele está comparando abacaxi com melancia, sabe. Ele não está sa ele não você falar para ele: "Não, mas olha, aqui eu tenho, eh, essa performance do", vamos continuar o exemplo do pé a pé, então eu vou evitar manchas no seu gramado, eu vou evitar, enfim. Eu preciso explicar o porquê, e eu acho que é isso que dificulta um pouco, que é exatamente o entendimento do cliente final. Para ele, ele fala: "Puxa vida, né, mas esses caras", porque quando você segue mesmo a regra como deve ser seguido e faz como deve ser feito, obviamente ele sai um pouco mais caro, né. E o cliente não entende isso, então essa é a dificuldade. Ele só vai saber depois que está tudo pronto, jogando água e que vai dar mancha no gramado, não vai ter solução. A solução vai ser arrancar tudo, acabar com o jardim, Exatamente, exatamente. E aconteceu muito, viu. e aí o cara vai Grande acabar parte da botando nossa ele vai botar alguém para jogar água ali, né. vai. E grande parte da nossa reputação também foi, aconteceu bastante, da pessoa falar: "Não, eu vou fechar com a outra empresa, porque, nossa, que tá muito melhor o preço, que não sei o quê". Eu falei: Ok". E depois essa mesma pessoa, esses mesmos clientes nos procurarem, falando: "Olha, nós gostaríamos de ver", só que agora é uma irrigação nova, eu não consigo nem dar continuidade naquilo que foi feito, porque foi feito completamente fora das regras, das normas, né, Você foi muito mal feito. tem que arrancar tudo e fazer outro projeto, fazer tudo de novo. Então, ele vai pagar uma vez, vai pagar para arrancar e vai pagar de novo o do começo, fora as plantas que ele perde no caminho. Exatamente, isso É, mesmo. esse aí vai aprender, nunca mais na vida dele ele vai fazer. É verdade, é verdade. E aí acaba que essa entrega tem que passar, tem que ser com você mesmo, né, não dá para nem a sua revenda talvez não tenha argumento para conversar sobre o projeto. Muitas vezes que é, inclusive, Guilherme, um dos argumentos quando porque a minha função na área comercial não é vender, projeto, a gente vende projeto também, mas assim, o principal é o business to business, eu sou responsável pela alavancagem de revendas. Então eu trago novas revendas para a empresa, e dentro da argumentação para trazê-la, para ficar, como nossa parceira, está exatamente esse suporte aonde, a gente considera que caso a revenda necessite, a gente participa de reunião virtual, a gente vai, na casa do cliente, ou vai na indústria, ou vai na empresa que solicitou o serviço para explicar junto com o revendedor o processo, porque como você bem falou, muitas vezes nem o revendedor não sabe isso. Se for um paisagista, né, ele sabe que fica bom, não sei o quê, mas ele não tem, muitas vezes, né, o conhecimento total técnico, né, para justificar isso, né. E assim, Olha, ainda dentro desse tema, o que dificulta muito que eu percebi, Guilherme, é que mesmo o revendedor, que muitas vezes ele tem a formação de arquiteto paisagista, né, ou só paisagista, ou ele é um jardineiro empírico, mas de muito boa qualidade, com muito boa credibilidade na cidade dele, o que também torna ele apto para ser uma revenda nossa, é a questão, eles têm uma dificuldade de entender que a irrigação, a hidráulica, o projeto hidráulico é uma ciência exata. Eles estão tão acostumados com a questão das plantas, com que a gente dá um jeito, que é uma outra grande dificuldade que existe, porque muitas vezes eles querem orçamentos rápidos, e ele vai lá visitar o cliente, ele consegue até dar um orçamento rápido para assim, em função do jardim do cliente, da de planta que ele vai pôr,
E o cliente só que o cliente, tem essa dificuldade e até revenda, de entender que tudo bem, agora nós vamos fazer um cálculo, né, um cálculo complexo, a coisa da irrigação, eu preciso da metragem exata, eu preciso saber eu preciso dividir em setores, eu preciso saber, eu vou definir bomba, vou definir um monte de coisas e eles não entendem isso, e essa questão pega bastante também, viu. Não dá para dar uma estimativa, né, não dá para você chegar, olhar e falar: "Não, aqui vai custar, sei lá, 1000". Não, você tem que fazer um projeto. Tem que fazer o projeto. Sim. E nós gastamos esse assunto é interessante, porque nós gastamos e o proprietário aqui da empresa, o Marcos, Scatolini, e nós ficamos semanas tentando achar aquele número áureo, sabe, que seria possível você encontrar um preço por metro quadrado, de irrigação? Aí nós chegamos à conclusão que não. Quando é gramado, se você for dar um gramado, só um gramadão, você até conseguiria chegar, mas olha, nós pegamos aí um histórico de 30 anos, fizemos curva, fizemos adaptação, média ponderada, cada projeto é um projeto. Ele é Eu acho que em a gente não conseguiu chegar num preço por metro quadrado. em agrícola talvez fosse possível, mas em paisagismo Sim, eu acho impossível. não, em paisagismo, possível, né. É impossível, não. Você não sabe aonde você vai puxar a água, você não sabe se vai ter que quebrar alguma coisa, você não sabe se tem reservatório, tem espera de reservatório, tá, isso tá no terraço, tem uma bomba, já tem bomba, vai usar a pressão da rua, tem como tirar, tem água, tem você vai ter que fazer Exato. bombear a água para um reservatório para juntar, para depois ligar a irrigação, é muita coisa, né. E você acha, assim, fazendo o projeto no Brasil inteiro, fica muito diferente os climas, assim, a questão da precipitação no Brasil todo, da evapotranspiração, você acha que é tudo muito parecido ou é tudo muito diferente? Não, é tudo muito diferente, né. Muito diferente. A gente encontra os mais diversos biomas aí, e cada lugar é um lugar, né. A gente tenta muita coisa a gente tenta, colocar embaixo de um mesmo teto, sabe, mas é bem complexo, porque se você for analisar mesmo como deve ser feito, até análise de solo você deveria fazer, essa aqui é a grande verdade, sabe. É que isso não condiz com a realidade do mercado, porque até para eu calcular o tempo que eu vou deixar aquela irrigação funcionando, eu teria que saber se o solo meu ele é mais pro-arenoso, ele é mais pro-argiloso, ou seja, eu precisaria ter É o tempo de essa absorção da análise. água, né. Se É, for senão vai empoçar a água ou vai dar corrimento, né, e tal. E você exatamente consegue isso. e a questão de visita, assim, porque, você vai fazer um projeto num lugar que de repente você nem foi lá, né, que aí tem Exatamente. relevo, né, aqui, Sim, né, eu tô, aqui em Minas é só morro, né, então o nosso plano aqui é inclinado, né, não tem não é sim, igual sim, aí sim. no Olambra que é tudo para o meu olho é Isso. tudo quase que uma tábua, né. É Hã. isso mesmo, é isso mesmo. Na verdade, a gente chama de visita técnica, né. Eh, Quando a gente tem uma situação onde o cliente já tem um determinado conhecimento, o revendedor é do local, ele ajuda com fotografias e filmes, e o cliente final teve o cuidado de guardar uma planta do imóvel, né, nem que seja planta civil, a gente já consegue fazer uma boa estimativa, porque além de todos esses recursos que a gente usa, a gente procura uma vista aérea pelo Google Earth Pro, né, e a gente tenta de todas as formas, mas existe sempre é por isso que é uma das minhas funções, é esse preparo, porque eu chego para o cliente e eu falo assim: "Olha, eu estou vendo uma foto, da sua planta em 2D, eu estou vendo uma foto de satélite, eu estou vendo e não está aparecendo, pelo menos visualmente, nenhum talude, então você quer me passar as regiões de talude?" Porque assim, primeiro isso era primordial, né, não se fechava negócio sem fazer a visita no início. Como a demanda começou a ficar muito grande, então você não tinha mais pessoas para fazer essa visita já de cara: "Ai, pode vir", não. Então o que que a gente passou a fazer? A gente consegue fechar as informações todas o mais detalhado possível, e a gente consegue fazer um projeto para o cliente, e aí quando chega na hora o cliente fala assim
vou fechar com vocês". Aí nós mandamos o engenheiro, aí ele faz a visita técnica, que é o eu acho que ela é uma mais uma visita corretiva de projeto, porque aí onde se imaginava passar um tubo não vai dar para passar, porque existe um obstáculo, né, às vezes da própria alvenaria do imóvel, enfim. Ou coisas que foram construídas a posterior da Do planta civil, projeto. né. E tem a questão do as-built, né, porque o cara projeta uma coisa, na hora de construir ele muda, ele aumenta, diminui, Muda, entorta, né, acha um matacão, né. E quando você isso acha um mesmo. matacão ali embaixo da casa e não tem como passar a tubulação? Pois é. O instalador infarta, Não, a gente passa o tubo pelo teto, né, tô brincando. Não, ele não, é complexo mesmo. leva Complexo. dinamite, leva É, dinamite, esse explode ali, implode o alicerce da casa. Mas algum jeito a gente dá, viu, Guilherme? um jeito dá, né. Agora, no final, o projeto principal de vocês é o jardim todo, né. A coisa do jardim vertical, você acha que ainda é uma, vamos dizer, uma coisa que está aí, que tem demanda, que vocês fazem muito? Ou vamos dizer, a moda passou, sei lá. Então, se fosse analisar, friamente, eu diria que a moda passou, eu diria que é um fruto que na verdade apodreceu sem amadurecer. Como que eu poderia explicar isso? Quando houve o boom dos jardins verticais, o pessoal achou que era só colocar lá o suporte de parede e colocar as plantas. Ah, a irrigação a gente vê depois como faz, né. E aconteceu muito isso. Nós vimos, assim, pessoalmente, empreendimentos em Campinas, por exemplo, assim, que quase que a fachada, 50% da fachada, da entrada tinha e não tinha um sistema de irrigação, e os caras, eles só se tocaram quando aquilo tudo começou a morrer, e aí a primeira infelizmente, né, o primeiro recurso que se utilizou foi a substituição das plantas nos vasos. Aí, obviamente, tentavam fazer a irrigação com aquelas super mangueiras, né, mandar lá para cima, fazer aquela colocar escada, regador, enfim. Aí veio um anjo do Senhor e explicou para o pessoal que precisava de irrigação, e aí eles começaram a solicitar irrigação. Só que quando você entrava com o projeto de irrigação, o cliente falava: "Mas tudo isso?" Ou seja, eles não têm, por isso que eu falo, é um universo do qual as pessoas não têm ideia, né. Eles acham que não, a gente ia puxar lá meia dúzia de tubinho, de caninho e que, nossa, ia dar tudo certo, entendeu. Se deixar, ele faz isso. Ele bota Ele um faz. suquinho, aí só um pouquinho das plantas vão ficar vivas, as outras vão morrer do mesmo jeito, e ele vai gastando de pouquinho em pouquinho, né, até chegar no negócio que funciona. É isso mesmo. E aí Então, nós estamos num país de professores pardais, né, todo mundo quer uma solução barata, né, entendeu. Então, infelizmente, é isso que você falou mesmo, essas puxadinhas, né, de tubo. Eu é, conheci um cidadão, mineiro inclusive, por coincidência, lógico, que ele pegou uma mangueira mesmo dessas de você regar jardim, e foi lá com ferro quente e fez os furinhos. Assim, sabe. Ele você dá risada, né, Guilherme. Mas ele fez e ele fez, não, não preciso nem falar mais nada, né. né, E olha pois que é. Não, aí foi um desastre, né, aí com certeza foi um não tem desastre. Não, um desastre. mas puxa, fazer o quê, né, são os ossos do ofício. Então, concluindo só a sua pergunta, tá. Então, eu percebo que aí, quando você entrou com o processo de irrigação oficialmente, aí muitos já tinham, assim, literalmente desanimado com o jardim vertical, em função de até de ter entendido que não era só colocar um monte de planta pendurada na parede, e consequentemente, a gente sentiu, assim, a demanda nossa hoje de jardim vertical é pequena, é pequena. E quase tendendo a não ter. A gente ainda pega algum ou outro que faz, essa solicitação pra gente. Quando ele tem uma casa de campo, alguma coisa assim, ele quer uma loja, que ele quer ter uma entrada, mas caiu muito.
E o jardim feito em tetos, né, que era uma coisa que parecia que ia acontecer também, não decolou, viu. Jardim Na minha, Móvel, assim, né. na nossa percepção, não decolou. E acredito piamente, porque exatamente depois que se percebeu que sem irrigação nada dessas coisas funcionariam, então as pessoas foram desanimando, sabe, em fazer. Ah, salvo os grandes projetos, né, as coisas que ainda tem em São Paulo, capital, que os caras, os paisagistas exigem, os arquitetos ainda, pressionam para coisa. Eu tô falando, assim, de um universo mais generalizado, tá, Guilherme. Não é o grande, né, Tanto não é aquele, o topo da pirâmide lá não, né, tá mais porque mas no final foi a má implantação do processo, né, você faz de qualquer forma, tem um resultado muito ruim, e aí queima o filme, né. Eu que acho que, a irrigação, né, você pega, né, no caso da Agrolin que tá há 30 anos, deve ter visto isso, né, porque, entra gente que faz de qualquer jeito, queima o filme da irrigação, né. Que aí faz um monte de irrigação que não funciona, aí a pessoa sai falando: "Pô, eu gastei um dinheiro com aquilo e não resolveu nada", no final tem que ter alguém com regador, né, com a mangueira, né. Então a gente tem isso, né, assim, é cíclico, né. E é um trabalho de educação, né, no final, né, você tem que educar o perfeito. cliente. Que é o que eu percebo, que a Rainbird, às vezes, a norte-americana, ela tem um pouco, não é dificuldade, mas ela fica um pouco assustada, porque hoje, na cultura, na cabeça do norte-americano, até alguns projetos, alguns bairros planejados já saem obrigatoriamente a planta com um projeto de irrigação, porque aquilo tem a ver com o paisagismo do bairro. É como, por exemplo, aqui no Brasil, se que fosse todos os condomínios de alto padrão, como Alphaville, exigissem isso, porque é uma referência para os demais, para quem vai comprar o imóvel naquele valor. Mas então isso já está intrínseco na cultura americana, né, eles já entenderam que planta bebe água. E outra coisa, né, que eu acho que, já que nós estamos falando do assunto, até o boom, assim, da irrigação, ele tá legal, tudo ainda tá ascendente, mas está entrando agora uma nova modalidade que o pessoal tá acordando paulatinamente, que é a fertirrigação, né. As pessoas estão entendendo que as plantas agora, depois que elas já entenderam que ela precisa de água, elas estão começando a entender que elas precisam de comida. Eu acho que o cara do jardim de Sobrelage, ele também não entendeu que ela precisa de terra, né. Não é só sol e água, né. Não. Aí quando ele entende assim: "Ó, ela precisa de terra". Nossa, mas não é só um dedo de terra, né, é bem mais que um dedo de terra, né. Não é pôr a grama, aquela placa de grama bonita, assim, direto em cima da laje, não vai resolver, né. Não vai. E outra, né, Guilherme, eles não têm noção, da questão da engenharia, que isso, porque de uma laje dessa, ela precisa ter sido pré-calculada, porque só o que vai de terra e só o que vai de água nas Então, irrigações, o tudo é uma o délice de negócio peso. é a Ah, a terra seca tem um peso e a terra molhada tem outro, né. exatamente. E aí quando tem a irrigação, você sabe o peso da água, porque você calcula isso, né. Sim, Mas a sim. chuva Um não, decímetro cúbico de te o a da água, 1 litro vai pesar 1 quilo na né. proporção, né. Então, se você tiver, 100 quilos, 100 litros, você tem 100 quilos. Se você tiver 1.000 litros, que uma caixinha de 1.000 litros não é nada, você tem 1 tonelada focalizada num ponto Num único, ponto, numa né, laje. se você tem uma laje de 100 metros quadrados com, sei lá, 2 palmos, assim, você já vai ter uma sobrecarga danada, então e aí Não a é? chuva vem, né, e quando Vem, vem com força, né. Então você tem vem. todos os outros problemas, você tem que fazer uma boa drenagem, né, aí sem projeto não funciona, né. Não funciona. Mas o pessoal quer fazer funcionar sem projeto, infelizmente. É o que É. você falou, eles querem colocar a terra, os 10 centimetrinhos lá, os 5 de terra, colocar as plantas e ó, tá pronto o nosso. Eu acho que tem uma educação maior acontecendo, que ela é um pouco escondida, porque agora você tem a lei, né, você tem a lei do consumidor, então não dá para o empreiteiro fazer aquilo e falar: "Ah, o cara comprou, já era", né, tipo assim, não, ele tem uma responsabilidade
O cliente vai cobrar e ele vai mostrar assim, não, olha o render aqui, ó, tinha um gramado, né, e tal. Então, infelizmente, né, uma educação baseada em paulada, né, mas o empreendedor vai ter que levar, né? Não vai por bem, vai por mal, né? Exatamente. O que está acontecendo muito hoje, já que nós estamos falando desse assunto de tendência, os grandes condomínios verticais, que aí já é uma outra conversa em relação ao aos horizontais, muitos deles em alto padrão, estão lançando as tais das floreiras, né. Então você tem aquela sala maravilhosa, toda envidraçada, com floreira na frente, e o prédio tem 21 andares, né. E aí você precisa nós tivemos até um caso muito recente, em que os engenheiros não haviam calculado a irrigação para essas floreiras, né. Não vou citar nome por ser ético, né, mas aí a pergunta foi: "O que que nós faríamos? Nós daríamos um regador para cada pessoa que pagou 3.000.000 num apartamento e fala para ele: "Vai lá regar, você tem que regar". E você vai na área de serviço, enche o regador, atravessa o apartamento e joga a água ali, volta, porque tem que jogar muita, né? Esse Ou tem você sido um dos quebra, nossos maiores ou você desafios. quebra o apartamento todo, é só quebrar tudo e passar o cano, sobe o piso, né? Para poder enterrar o cano Exatamente. Só que esse piso ele corresponde à laje do apartamento Aham, não, porque inferior. você sobe o piso, o cara já tem um rebaixo, dali a pouco, se ele for muito alto, passa a cabeça no teto. Não, Mas isso é. É. tem sido um Agora, dos maiores desafios nossos. a fertirrigação no paisagismo é uma novidade completa, né? Porque o cara do agrícola está acostumado com isso, né? Ele espera Exato. isso do sistema dele, né? Mas o Espera. paisagismo não. E é Não. um potencial incrível, né? Para o jardim ficar ainda mais. Nossa, exuberante, né, ele fica mais bonito, as plantas ficam mais vívidas, né, é outra situação. E mesmo porque os gardens vendem, né, Guilherme, aquele NPK, toda aquela composição para jardim mesmo, né, mas as pessoas não caem a ficha de que isso precisa de uma fertilização, né. Tanto que nós aqui, Guilherme, até eu não sei se você já sabia disso, porque a gente quando conversa às vezes na feira, conversa rápido, nós fabricamos um aparelho, um controlador, dedicado exclusivamente à fertirrigação. Na verdade nós temos um hall de controladores que vai desde do que nós chamamos de FertiGarden, que você faz um plug and play, no circuito, e ele joga a partir de um compartimento que é portátil também uma mistura que você pré-parou, gostou? Pré-parou. Preparou? Preparou. E aí, você faz a fertilização de jardins verticais e em grande porte a gente desenvolveu aparelho para fazer até irrigação Esse, de esse, pivôs. esse seu controlador, ele não substitui o controlador normal. O controlador que vai Eh, ligar os setores está no lá. pe Ele no está pequeno porte ele trabalha junto com o controlador da Rainbird, por exemplo. Mas já de médio porte para cima ele controla tudo. A irrigação, a A fertirrigação. dosagem também ele faz, a mistura dos A ingredientes. mistura, bro. Perfeito. Nós temos uma tecnologia que nós chamamos aqui de FERT de tem um nome que agora está me fugindo, irrigação de FERT irrigação de precisão. Nós conseguimos desenvolver um intervalo de injeção de insumo que, por exemplo, até as maiores companhias, eu não vou citar nomes, não conseguiram. Nós conseguimos fazer uma injeção de um determinado insumo de 15 em 15 segundos, para você fazer uma ideia. Então, nós já partimos para essa área de uma Você consegue tecnologia dosar superior. precisamente o tanto de fertirrigação em cada. Se você controla o setor, né? Então você pode ter aquele setor com mais ou menos, né, para compensar. E você pode dosar a mistura diferente, compensar ali eu preciso de mais isso ou aquilo. E interessantemente, é um sistema tão sofisticado que os produtos são colocados em reservatórios separados, porque você sabe que
A partir do momento que você junta, que você faz uma mistura num reservatório só, você pode iniciar um processo de calcificação e endurecimento, né, se você não utilizá-lo rápido, né. Mesmo que você tenha agitador, mesmo que você faça aquela solução movimentar, a tendência é calcificar mesmo, né, você começar a empedrar o teu preparado. E lá o nosso sistema não. Eu tenho um componente em cada caixa d'água e ele vai lá, busca a dosagem e faz a mistura na trilha, no caminho e manda para é bem sofisticado, viu. E aí não tem problema de, calcificar, por exemplo, dentro do gotejador, porque você consegue fertirrigar no gotejador também, né? Exatamente, ele é utilizado no gotejador. Por isso, depois de uma fertilização, é passada no circuito uma solução própria Ah, para para dar limpar. para limpar o circuito. Tipo um desengripante, um negócio assim, né? Isso é muito legal, isso é muito legal, muito poderoso, né? Pro Poderoso, paisagismo também. poderoso. E é isso que agora a empresa, a marca nossa chama-se Quad Controls. A nossa luta também agora está em fazer o mercado entender que a plantinha dele precisa. Como você falou, o pessoal da Agro, nossa, para você ter uma ideia, o pessoal da própria Rainbird veio conhecer esse nosso sistema de fertilização, porque a Rainbird nos Estados Unidos ela é invertida, né? Eles têm uma expertise muito maior no jardim do que no agro. E eles vieram para conhecer essa nossa desenvoltura no agro, sabe? Veio um diretor da Rainbow, da norte-americana, enfim. O É. pessoal veio com equipe técnica, tudo bacana, viu? Então, a Rainbird aqui no Brasil, ela é mais agrícola do que paisagismo? Aqui Não, também é mais aqui é paisagismo. mais é totalmente paisagético. E como lá também eles estão. E por incrível que pareça, o faturamento nos Estados Unidos, vamos dizer assim, da Rainbird, ou mesmo no mercado de uma forma geral, ele é muito maior no paisagismo do que no agro. Interessantemente falando, né, e o nosso aqui é inverso, né, porque a nossa vocação é bem agrícola, e agora que o paisagismo tomou, né, uma frente, então é meio que invertido em relação a isso. Então, eles acharam muito interessante vir conhecer essa parte nossa voltada para o agronegócio, sabe. Muito legal. No caso de vocês aí da AgriLink, o paisagismo é maior do que a irrigação? A irrigação. Não, Ih, é desculpa. o O paisagismo é maior do que o agrícola, né? A irrigação de. não, o agrícola ele é consideravelmente maior que o paisagismo. É consideravelmente, é muito uma diferença, assim, brutal, é coisa de 70 para 30. É, mas 30% já é alguma coisa. Tem quanto Já. tempo né, já vamos dizer, é representativo, né? Não é 10%, né? Tem quanto tempo que a AgroLink está fazendo irrigação de paisagismo? Olha que ela tem 30 anos, ela já iniciou irrigação de paisagismo há 20 anos atrás, com 10 anos de idade ela já dava suas Mas aí já é, existiam. é brincadeira, né? Tipo assim, apareceu, eu faço. Mas esse modelo que vocês têm, que é um modelo já sério, né? Um modelo de ter parceiros, de crescer, quer dizer, de ter alguém que está fomentando parcerias, né? As revendas no paisagismo. Quer dizer, esse modelo tem quanto tempo? Então, eu precisaria acessar os anais da empresa porque isso precede a minha chegada aqui, para entender quando que realmente ele deu o boom, mas assim, a grande desenvoltura, vamos dizer assim, do paisagismo aqui é de 5 anos para cá, vai. Ele deu de 5 anos para dos É. 30 de 5 anos para cá. Era essa mais ou menos, né, o contexto, né? Quer dizer, um investimento mais, né, sério, consistente, estruturado e tal, é recente, quer dizer, então você vê Recente. um potencial de crescimento grande do Grande, setor de paisagismo para vocês. muito grande, muito grande. Mesmo porque a gente espera que as demais, vamos dizer assim, porque nós percebemos, um efeito, logo que a Rainbird resolveu fazer esse projeto conosco sobre revendas, porque eles são parceiros nossos nesse projeto, nós fizemos um tour pelo estado de São Paulo em busca, exatamente da expansão do conceito de paisagismo. E nós nos propusemos a fazer com o gerente de área da época
aqueles workshops, apresentações, tudo focadas apenas no paisagismo. E você fica impressionado com a medida como você, tudo bem que isso já tem 2 anos, mas à medida que você se afastava da capital, também você se afastava do conceito de, vamos assim, de irrigação em paisagismo, a ponto de cidades, assim, com um nome até, expressivo dentro do ranking das cidades, paulistas, assim, a dedicação, assim, assim, raríssima para país. Então ele tem muito o que crescer, muito. Teria muito o que crescer, né. São Paulo ainda é. Mas vai chegando para o oeste de São Paulo, vai virando cerrado, você já tem uma seca muito marcada, né? Aquele período em que, né, a grama some, você já vê a terra exposta, quer dizer, sem irrigação o jardim vai morrer, né? Todo ano. Vai, O cara. vai. Então, eu acho que quanto vai, né? E é um pedaço grande do país, né? E agora uma área rica, né? A fronteira agrícola está ali, né? Então, tá o Goiás, o centro-oeste todo, né? Com o dinheiro do Uhum. agro, né? Então, mas o paisagismo está ali também, né? Ele também é. Tá. Os inclusive os proprietários das grandes, vamos dizer assim, dos grandes, das grandes fazendas, eles estão agora, querendo ao redor das suas sedes, ao redor da sua o paisagismo também de alto padrão, né, porque eles veem isso muito nos Estados Unidos, porque agora se viaja muito, né, esse intercâmbio aumentou muito, então eles ficam maravilhados com esse paisagismo lá fora e eles querem replicar isso aqui dentro, então é um dos fatores que está fazendo com que eles se interessem mais. Ele é totalmente focado para o agronegócio, mas ele quer que a sede principal da fazenda dele tenha um jardim maravilhoso. Então aí acontece aqueles jardins de 20.000 metros, sabe aquelas coisas assim, né. É É, interessante. é, uns mini inhotim, né? Assim, né? É, exatamente. Então o cara faz uma coisa. Mas é uma. Você está pensando no privado, né? Mas quando pensa no público, né? Você tem que ter, né, também, né? Assim, a gente precisa dessa área verde, ela gera um conforto climático, né? Um microclima. Então você está jogando água no chão, a planta está bonita, mas ela está umidificando o ar, então a sua casa fica mais fresca, o seu ambiente Exatamente. todo fica mais confortável e tal. Então, assim, é, não é só, né, uma coisa para Não, mostrar para os a outros que você gente tem sucesso, né? Assim, perfeito. A gente bate muito nessa tecla, você falou uma coisa muito importante do microclima, sabe. Do conforto térmico, de que o cara vai ter realmente, além de fazer bem, para os olhos, faz bem até para a alma, né. faz, eu concordo, eu Faz, concordo. né. É, mas você tá aí, você tá em Olambra mesmo agora. Olambra, cidade Olambra das você ainda flores, tem natureza, né, em volta, tudo bonito. exuberante. Quem tá na selva de pedra mesmo tem mais, percebe melhor essa falta, né? Percebe. Mas a gente aqui percebe também e valoriza muito, viu. E a cidade das flores, né, vem com aquela cultura holandesa e assim, o europeu de uma forma geral, mas com bastante foco no holandês, ele sempre tem um toque a mais de flor, de jardim, de planta, é um negócio assim que é muito denotado. Se você fala: "Não", você vem aqui, você fala: "Nossa, impressionante". Tudo bem que se vive disso, né, mas é esse lado da vida em que as pessoas percebem que nem só de concreto vive o homem, né. Exatamente, exatamente. Mas essa coisa do holandês é muito marcante, né? Hum. Eu tive em Portugal e eles falam lá que as plantas que eles vendem nas floriculturas, tudo vem da Holanda. Aqui vem da Olambra, né? Então, É da Holanda. Verdade, verdade. agora, assim, ó, você olhando o setor assim, de irrigação, o que que você acha que é o mais difícil para quem está atuando com irrigação? Você fala em que sentido? Porque nós já falamos num primeiro momento Mil da coisas, não, mas publicação. eu quero uma coisa assim, eh,
Pensando que alguém resolveu virar revenda, ou começou a trabalhar com irrigação, o que que você acha que vai ser o mais difícil para esse cara, no dia a dia dele? Na verdade, é uma pergunta dupla. Qual que é a maior dificuldade? E, por outro lado, qual que é a maior oportunidade? A maior oportunidade é esse mercado que está aí e as pessoas cada vez mais, se preocupando com esse lado humano, né, com esse lado, do conforto, mas não é quando eu falo conforto, não é aquele conforto, assim, ah, nossa, um conforto de vaidade. Não, as pessoas estão percebendo que é um conforto, para respirar, é um conforto. Então isso é uma coisa muito a favor, né, além, do belo, né, porque as pessoas hoje procuram também pelo belo, elas querem estar num ambiente, cercado do belo também, né. E hoje, por exemplo, existe muito home office, nós temos feito casas, assim, por exemplo, que a maioria são todas envidraçadas, o proprietário, às vezes marido e mulher trabalham em home office e eles estão vendo em contato com aquela o contato visual, agora estou falando, né, com aquela natureza, então tudo isso, eh, são fatores que vão ajudar. O problema que eu sinto em relação a poderia ter muito mais venda, o problema são os valores de uma forma geral e a não compreensão, do consumidor final em relação aos custos de um projeto, entendeu? Para eles é muito simples o conceito de você ir lá, para você ter uma ideia, nós fizemos uma dessas visitas no interior do estado de São Paulo, visita num condomínio que estava ainda na planta, vamos assim dizer, né, mas que os engenheiros já tinham feito a casinha no local, já estavam lá de plantão, não só para vender, mas para trabalhar, e nós fomos conversar com eles e saber sobre o que eles tinham planejado de jardim e de irrigação para aquele condomínio, né. Aí eles nos mostraram a planta dos jardins, aquela coisa toda, e no momento de falar sobre, irrigação, eles já haviam feito uma programação, de caminhões-pipa. Ou seja, nós ficamos, assim, absortos, né, um olhou para o outro, a gente não pôde falar em voz alta, porque a gente queria ter eles como cliente, né, mas, puxa, o carro-pipa, o grande assassino das flores, né, das plantas e tudo mais, né. Mas imagina, uma construtora, nós estamos falando de um cidadão comum, uma construtora, a gente está falando em carro-pipa, caminhão-pipa. Então essa é uma dificuldade, porque até quem projeta hoje, Guilherme, até quem projeta hoje esquece que ele tem que ter irrigação nos jardins que ele mesmo está projetando, é impressionante isso. Ele faz. Olha, se os engenheiros Ó, estiverem assistindo esse eles que me perdoem, meu atenção, tem profissionais e profissionais, né? Então, profissionais e não é uma regra, né? Mas é uma armadilha, né? É uma armadilha, armadilha. A realmente uma pessoa pode armadilha. cair nessa armadilha, né? E o Eu- interessante é que você faz um cálculo, você não, porque eu particularmente trabalhei muitos anos em área comercial e eu desenvolvi um sistema onde você quando você comprova monetariamente para o cliente alguma coisa, que é o que no primeiro momento mais pega o cliente, é o bolso dele, seja cliente pessoa física ou jurídica, mas a gente faz um cálculo, a gente tem uma planilha muito interessante onde a gente comprova que a irrigação, ela vai se tornando inversamente proporcional ao carro-pipa, né, agora falando em grandes que com o passar do tempo, existe uma matemática que vai se invertendo, e a pessoa com a irrigação vai atingir um certo equilíbrio, uma certa estabilização de consumo, e o carro-pipa é algo sem fim, com preços, incontroláveis, né, e que com o passar dos anos, eles vão ficar bem mais caros que uma irrigação. É aquele primeiro momento que é mais barato, mas depois se inverte, sabe, quando você É porque é um e isso é custo uma grande e constante, né? O carro-pipa, né? Você não tem como eliminar. A irrigação dá um custo inicial, depois a manutenção é muito barato, né? exatamente. Então, ao longo do tempo, o carro-pipa vai sair muito mais caro e vai Mais continuar caro. ficando mais caro e tal. E quando você mostra isso para o engenheiro, ele fala: "Puxa",
não tinha pensado nisso, eu nunca fiz essa conta, né. Então Pois é, então, mas volta lá no começo, nosso trabalho é educar, né, o cliente, né. Então a gente está o tempo exatamente, todo educando o cliente. Por isso que exatamente. dá tanto trabalho vender, né, porque você tem que educar, explicar, Exato, né, exato, provar por A mais B que aquilo vale a pena e tal, né. É claro que exatamente. no agrícola o cara consegue falar assim: "Vai aumentar a sua produtividade em 30%". Aí se você fatura "X mil", você vai 30%, o cara fala: "É, X mil Pronto, vezes 1,3 é bastante", né. No paisagismo, o valor é subjetivo, mas ele é se o cara gastou 100.000 em planta, ele não pode perder essas plantas, vai. pois é, nós tivemos até um caso de uma dessas obras em fazenda que o proprietário gastou, se eu não me engano foi 500.000, porque ele trouxe planta, ele trouxe aquelas palmeiras imperiais que custam R$ 5.000 o metro, e depois que estava tudo maravilhoso montado, ele falou: "Mas tem que irrigar?" Ele perguntou. Eu até entendo, o que ele quis dizer, ele falou assim: "Mas será que a chuva não dá conta, né, nós estamos numa área tão aberta, isso aqui". Ou seja, é como aquele cidadão que ele vai montar um aquário marinho e ele coloca espécies, assim, que custam verdadeiras fortunas, né, e aí ele não quer colocar um chiller, ele não quer fazer um controle de temperatura, ele acha que ele prefere perder aquele investimento que é altíssimo, né, que é o que acontece com o jardim, como a gente conversou, e tem que repor, mas eles falam: "Nossa, mas tem que irrigar, né?" Tem que rica. Mas esse cara estava aonde? É Mato Grosso. Pois é, cara, já é cerrado, velho. Deve Então a ser seca é errado. brava e ele sabe que as plantas dele são irrigadas, mas o jardim não. Exatamente. E aconteceu mais de uma vez isso aí. E aí o cara gastou 500.000 no jardim, aí você oferece uma irrigação, por exemplo, de R$ 200.000, 250, R$ 300.000, ele: "Nossa, estão loucos", isso aqui, sabe. É engraçado. Então é uma outra dificuldade para você colocar aí no seu ranking, essa a percepção de valor do que é realmente, eh, percebe o cara gastar 500 e depois gastar 250, 300 para manter aquilo vivo, para ele coisa não fecha na cabeça dele. Então essa questão ela não sei como colocar isso em português inteligível, mas Não, é uma percepção de dificuldade. valor é o fundamento, né. Quando ele percebe o Isso. valor que ele vai obter, ele percebe que o preço que ele vai pagar, compensa, né. Não é verdade? Se ele não perceber valor, então o preço é só custo, né, aí não vale a pena, né. Exatamente, exatamente. Alberto, assim, pra gente aí agora a gente está indo para o fim da nossa conversa, e, assim, com a sua experiência e tudo que você, né, aprendeu e tá atuando, trabalhando, para quem está começando na área de irrigação, o que que você recomenda para a pessoa, para ela começar bem, com o pé direito? Quero começar com Pra irrigação, hoje é, que ela procure, a questão da formação, ela é importante? Ela tem uma certa importância, mas, o que eu sinto na irrigação propriamente dita, porque a gente tem que fazer uma distinção entre irrigação e entre a formação, do engenheiro agrônomo, por exemplo. Eu não vejo necessidade da pessoa ser um engenheiro agrônomo para começar com irrigação. Então esse para mim é um ponto interessante, porque a irrigação ela vai ser muitas vezes orientada por um consultor que é um engenheiro agrônomo e geralmente isso vem do cliente, e cabe a quem faz o projeto, as empresas de irrigação, seguir, lógico, as normas, né, as normas técnicas, mas atender o que o engenheiro agrônomo do cliente está solicitando, correto, Guilherme? Então o que que eu aconselho é a pessoa procurar cursos de irrigação como os que a Rainbow Ed administra, que são aqueles cursos que tem uma parte que mostra como que é o desenvolvimento de projetos, outra parte mostra como que é a aplicação, enfim, existem cursos aqui em Olambra
ministrados pela Gustavo Winters, que e também, né, são, hã, como que eu posso dizer, coordenados em conjunto com a Escola de Arte Floral, que cede o espaço, ou seja, que a pessoa façam cursos, pra entender, o universo, né, e depois, esse curso ele tem etapas onde você pode entender a irrigação de uma forma generalizada e a segunda etapa é você começar a desenvolver projetos mesmo, entendeu. Na verdade, é interessante se a pessoa tiver um pouco de conhecimento de exatas e um pouquinho de biologia, ajuda bastante, a meu ver, né. Pode ser que eu esteja errado. Quer dizer, tem que estudar muito, né. Estudar muito. Tem que estudar muito. É, mas aí eu vou te complementar, mesmo se o cara for agrônomo, ele sabe que existe irrigação, mas ele não aprendeu o suficiente na faculdade dele não, é melhor ele, É né, verdade, isso ele tem que acontece muito. respirar fundo e falar: "Agora eu tenho que né, botar a sandália da humildade lá e vou aprender um pouco mais, É, porque". você falou uma verdade, a gente encontra muito esse processo, é difícil, o engenheiro que seja, assim, versado mesmo em irrigação, né. Não é o caso aqui, por exemplo, do proprietário, o Marcos Scatolini, porque como essa veia dentro da especialidade dele foi o que ele mais despontou, então ele é um estudioso da irrigação desde que ele estava na faculdade e é paixão dele também. Então ele foi aca ele vestiu as sandálias da humildade e se aprofundou bastante, ele sabe muito o que fala, né. Mas não é o caso de todos não, a gente tem visto isso e é uma verdade. a faculdade ela te dá, né, te dá um gostinho, né, assim, né, te apresenta, né, o conteúdo, mas a partir daí você tem que, seguir por conta própria, né, e aprofundar bastante Isso antes de mesmo, começar. isso mesmo. E Guilherme, eu não sei, eu não citei, mas é porque eu acho que no fim eu acabo puxando muita sardinha para esse lado, né, mas a pessoa, no meu caso, por exemplo, na minha concepção, a pessoa ela tem que buscar conhecimento, de programas CAD, e isso aí seja o Brix, CAD, seja o AutoCAD, seja qual CAD for, eu não vou fazer propaganda de nenhum deles aqui, mas eu acho que isso aí é fundamental para que ela possa depois instalar, por exemplo, um software como a Hydro Landscape, para que ela possa entender o que ela está fazendo, porque a gente tem visto gente começando aí e fazendo, na mão, né, o projeto na mão e querendo calcular na mão, a gente entende que a pessoa quando está no começo, ela tem poucos recursos e que esses programas têm são onerosos, mas quanto mais cedo ela iniciar nesse universo, porque além da necessidade de cálculo, que é muito grande, a apresentação do projeto ela é muito importante também, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, né. Então, seria ela se embrenhar também e procurar estudar programas CAD. Eu Desenho acho que a pessoa tem que, se ela está pensando em fazer projeto na mão, ela tem que fazer a conta do tempo dela. Porque quem faz o projeto na mão, ele está desconsiderando, né, ele fala assim: "Ah, o programa custa sei lá, X por mês", sei lá, 200, R$300. Se que fosse R$500. E não é, né, isso é muito mais barato do que o tempo que você gasta para fazer aquilo na mão. Então quando você computa o seu tempo como custo, aí o fazer na mão perde o sentido, né. perde, Não faz perde o sentido. sentido. O problema é que as pessoas não fazem conta, Guilherme, é esse que eu tenho percebido, as pessoas têm dificuldade de fazer conta. E não é por não entender de matemática, é que a cabeça delas não raciocina para esse lado, então quanto eu estou gastando do meu tempo e quanto isso representaria uma desenvoltura, de eu poder atender mais clientes com mais velocidade, eles não fazem é essa conta que eles não fazem, sabe. É, porque tem que fazer, porque você não vai fechar todo o orçamento que você entrega. Então se cada orçamento e muitas vezes o cara nem cobra para fazer o orçamento, né. Então ele faz o projeto e não cobra.
E aí ele fez lá 5 projetos, não cobrou, não fechou nenhum, ele quebrou. Exatamente. Ele Ou quebrou ele perde totalmente o incentivo, né, de e continuar desiste. É. e desiste. Então fazer o projeto não pode ser caro, né? Então ele tem que fazer muito rápido para poder ir lá no cliente, mostrar, negociar e seguir Perfeito, a vida, ou fecho ou não fecho, mas, né, que também perfeito. precisa de uma definição, né? Isso mesmo. Essa conta é a conta do caminhão-pipa que você falou. O cara não pega aquela. Ah, o caminhão-pipa me custa, sei lá, 2.000, ele irriga o mês inteiro. Pô, mas é 2.000 por mês, em 12 meses vão ser, né, 24.000, né, em 5 anos, né? Outro não deu. Quanto não deu? E você já O tinha diesel pago a sua ligação. aumentando, e o diesel aumentando, né? Assim, a gente sabe que o diesel. Perfeito. É, É, a gente não está tratando de um universo estático, né, é um universo não, dinâmico. Tudo, a mão de obra que vai lá, o caminhão, ou seja, o serviço, o diesel, como você comentou, está tudo aumentando, entendeu. tá tudo E no aumentando. nosso caso da irrigação, a sua irrigação está lá e o que vai aumentar talvez seja o custo da água, mas em proporção a esses custos que nós estamos conversando, Não, é insignificante. A água, energia elétrica, né? A bomba energia vai, elétrica, não sei o quê, mas a não manutenção que é você nada. tem que fazer, né. Aham. Não, isso é insignificante. É insignificante, assim, ao longo do tempo. Então, pô. Então, se o cara parar, com a cabeça dele fazer a conta, mas é isso. É isso. Pensar, às vezes, dá trabalho, né? Dá muito trabalho. E É, aí a gente acaba focando em tentar fazer a pessoa pensar, ela chegar por ela o que ela tem que fazer, sabe. Aí se você conseguiu isso aí você já conseguiu mais 50% do da processo de venda. eficiência do processo de venda, é isso mesmo. Venda e depois a manutenção do sistema, a valorização do sistema, o entendimento do que aquilo se representa, né? Exatamente, exatamente. Muito bom. Vamos, contra tudo e contra todos, tentar fazer o brasileiro pensar. Vamos. É isso mesmo, É isso isso aí. mesmo. Perfeito, tá ótimo então. Até a próxima feira, né? Então até a próxima feira, a gente trocar uma ideia. Um abraço, tchau. Um abraço, tudo de bom. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.